Sei que vocês estão bem, eu também estou bem, eu também estou bem. Sexta-feira, a caminho do que fica, no mês de agosto do ano de 2026. Preparem os corações para uma pequena exortação e depois vamos correr para o meu TikTok. TikTok, hein? Milagres, maravilhas, prodígios, sinais estão acontecendo entre nós aí no TikTok. Amém? Vocês não têm noção, não tendes noção das coisas que vocês estão a viver e que ainda viverão. Das coisas que vocês estão a ver e ainda vereis. Eu acho que todos estão como que dormindo, num sono profundo. A responder alguém que está te chamando, mas com olhos fechados. E a ressonar, estou a te ouvir. Mas estás a dormir? Estou a te ouvir. Pode falar. E depois, quando ele acordar e lhe perguntar, ele vai dizer, não ouvi a tua voz. Eu nem sei que... Hã? Então, sabe, essa geração é bem-aventurada, pá. Essa geração, poxa, todas as outras gerações que passaram, aqueles pelo menos que tiveram sensibilidade das coisas de Deus, desejaram ver esses dias. Se até os dias de Jesus Cristo foram desejados, e Jesus disse, muitos reis, sacerdotes, justos, profetas, desejaram ver e ouvir o que vocês estão a ver e a ouvir, mas não viram e não ouviram. E Jesus lhes disse que eram bem-aventurados, porque estavam a ouvir e a ver aquilo que os outros desejaram ver e ouvir. E eu também digo a vocês, vocês estão a ver e vão ouvir e já começaram a ouvir coisas que a igreja primeira desejaram ouvir, ver e não ouviram e não ouviram. A primeira igreja, a igreja que nasceu no Pentecoste, no dia do Pentecoste, a chamada igreja dos apóstolos. É incrível. Mas vós sois mais bem-aventurados do que eles. Vós sois a geração do fim. A geração do final dos tempos. E a manifestação de Deus, a última. A última manifestação da igreja. Várias vezes chamei ele a última dispensação da igreja. E nessa dispensação, Deus vai revelar seus segredos, seus mistérios. Deus vai tirar os seus tesouros escondidos. E eu te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas. Quando eu saía do Alfa 5, meu colega me citou esse versículo aí. Quando eu disse a ele, olha, eu já não vou voltar a trabalhar, o Senhor está me chamando. E ele me disse, assim está escrito, e eu te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que tu possas saber que eu, Senhor teu Deus, te amo. Eu que te chamo e te amo. Parece que é assim. Na minha ignorância,
eu pensei no antes que eram riquezas materiais. Por causa da palavra de Jesus que diz que aqueles que largarem, abandonarem campos e outras coisas, trabalho, família, sei lá, por amor ao Evangelho, vão receber 100 vezes. Então eu acreditei que eu deixei meu emprego, eu iria receber muita riqueza, seria muito próspero. Por isso, durante muito tempo, na minha oração, eu fiz lembrar a Deus. Como dizem na religião, cobrei a Deus. Eu cobrava em oração. Eu dizia, quando estava no aperto, Deus, lembra-te daquele meu colega. Sei que o Senhor é que falou naquele dia. O Senhor falou na boca daquele colega que me daria os tesouros da escuridade e também me daria as riquezas encobertas. Oh Deus, agora estou a passar necessidades. E Deus estava em silêncio até que cresci, me revelou que essas riquezas que Ele me prometeu naquele dia, esses tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, não era o ouro nem prata, mas sim a sabedoria de Deus e também o conhecimento que são os mistérios de Deus, a ciência de Deus, que é tão altíssima do que tudo. Ok? Oh, profundidade das riquezas. E eu era como que acordando do sono para entender essas coisas. E eu juntava as peças, como diz o profeta, um pouco aqui, um pouco ali. Oh, profundidade das riquezas, como disse Emmanuel, me tornei como um homem sábio que juntava dos seus tesouros vasos velhos e novos. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos e quão inescrutáveis são os teus juízos, ó Deus. Então, sabe, Deus vai revelar os seus tesouros escondidos e as suas riquezas encobertas ao seu povo, o povo do Emanuel, a sua igreja. Por isso eu disse que vocês são muito bem-aventurados. A igreja primeira, ou então primitiva, desejaram chegar até hoje, desejaram ver os dias de Elias, desejaram viver e ver a restauração. Por isso Paulo, Pedro, nem ele entendeu porquê. Naquele dia profetizou e disse que os céus poderão se fechar até o tempo da restauração de todas as coisas. Convinha que os céus se contessem até o tempo da restauração de todas as coisas. Talvez Pedro nem entendeu porque que ele falou isso. Estava a cuidar, né? Levantar, parece que é um vazio que, que atinge os corações. Confirma aí. E o homem que fala tipo que é uma metralhadora. Hã? Alguém uma vez me perguntou, mas esse homem parece que não é humano. Você nem respira, nem fala. Você está andando de ver quando ele está a pregar. Como é esse ser humano assim? Hã? Faltou dizer, esse é um alienígena. Esse aqui é um... Faltou só dizer, é descendente dos quem? Dos Enaquins. Ou então do quem? Dos Neflins. Sabe? Então, eu quero dizer que essa geração vai ver o que está consumado de Deus. Outros não viram a restauração. Outros só viram um céu aberto, beneficiaram desse céu aberto, do primeiro céu, se alegraram com o mover do Espírito,
mas desejaram viver até hoje, em que os céus deixariam, não o céu, os céus deixariam de ser contidos ou estar contidos para que os céus destilassem as águas que pudessem inundar a terra. Nunca se cumpriu o Isaías 40 nos vossos dias. Vai se cumprir agora. Toda a terra estará cheia da sua glória. Nunca se viveu dias em que os montes foram abatidos e os outeiros, mas vocês vão ver a terra cheia da sua glória e vão viver esses dias, e vocês vão viver ou ver os dias em que todos os montes serão abatidos, e assim como os outeiros e os vales sendo erguidos. Vocês viverão esses dias. Por isso, eu disse que vocês são bem-aventurados. João foi ver isso no céu. João assustou, encontrou um homem que lhe disse que ele, no livro de Apocalipse 1, Apocalipse 1:18, diz assim: eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. E tenho as chaves da morte e do inferno. João, quando foi no céu, vocês conhecem essa história, e foi arrebatado no espírito, em espírito, no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta: escreve o que vês. Ouviram? E viu o homem que falava com ele, que tinha 7 castiçais, 7 estrelas, aliás, na sua mão. O homem que disse: eu vivo, mas fui morto, e vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Estava no céu. João foi lhe encontrar lá. João lhe reconheceu. Reconheceu que é o mesmo que estava com ele na terra. Eu tenho as chaves da morte e do inferno, disse Jesus. Que vivo, que morri e vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Veja que a igreja primitiva viveram nos dias em que alguém tinha a chave da morte e do inferno, não na terra, mas no céu. Mas a igreja última verão um homem que vive na terra e viverá na terra com as 3 chaves. Na verdade não são, sim, digo 3, que estou a me referir às 3, morte, inferno, abismo. O que vocês acham um homem a viver na terra com 3 chaves? Hã? No reino de Deus são 10 chaves. O homem com 10 chaves na terra.
Não, vocês não têm noção, pô. A preocupação das trevas é por causa disso. A reação do sistema, Satanás e os seus agentes, é por causa disso. Isto é recuperar o reino perdido. Perdido estou sem ti, Senhor Jesus. Isto é recuperar o reino nas mãos dos filhos do diabo. Assim como o reino foi recuperado nas mãos da igreja de Jesus Cristo, eu também vou lhes fazer assim. E assim como Jesus deu o reino à igreja, eu também vou vos dar o reino. Hein? Sabe, um certo dia Jesus disse aos discípulos se o que o povo dizia a respeito dele. Eles disseram que muitos dizem que tu és o Elias, um dos profetas, sei lá, João Batista que ressuscitou, e Jeremias, inclusive. E perguntou, e vocês? E um ousou corajosamente e respondeu que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu a Simão, Simão, ou então Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra elas. E te darei, preste bem atenção, as chaves, fica atento, do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Chaves do reino dos céus. Quantas chaves Jesus deixou na terra? A sua igreja. E quando Jesus falava essas coisas, não tinha nenhuma chave. Não tinha as 3 chaves. Ou as 7 que ele foi recuperar, claro. Tinha algumas chaves. Algumas chaves como garantia, mas ainda não estavam na sua mão. Vou explicar porquê. O que é isso, chaves como garantia? É como você trabalhar um mês, ainda não tens o salário, mas tens a garantia do salário. Pode demorar, mas vais ter o salário. Então Jesus tinha já dominado alguma parte do reino, mas não tinha as chaves dessas partes que ele teria dominado. E Jesus faz uma profecia. Profecia significa falou das coisas que não eram daquele tempo, mas queriam acontecer mais tarde. Profecia, predizer. Antes. Ele disse que eu te dou as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, olha a importância da chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. Se desligares na terra, será desligado nos céus. Agora João vai e Jesus lhe disse, João deverá reclamar, tu não nos deixaste essa chave. Jesus está a dizer, eu tenho, estava com ele, eu tenho as chaves da morte e do inferno. João deveria perguntar, como então estás com ele aqui se a chave do reino do céu nos deixaste com ele? E esses aqui, por que trouxeste? Ok? Escutem muito bem. Eu disse que vocês são bem-aventurados. Que o homem que tem ou que terá esse monopólio e muito mais que esse. Por isso Jesus não falou as chaves do abismo. Não, só falou morte e inferno. Mas não falou e também do abismo. Agora, desta vez, é morte, inferno e abismo. Abismo para poder fechar
os anjos e também abrir os anjos. Como assim abrir? Claro, você sabe que na grande tribulação os anjos vão ser abertos, libertos. Não todos. Os 4 anjos que estão presos no rio Eufrates vão ser soltos. O Apolion e o seu exército de escorpiões. Não é que os escorpiões estão no abismo. Os escorpiões estão no inferno. Quem está no abismo é o Apolion. Vai ser, quem está lá, ainda não está lá. Vai ser solto o chamado anjo do abismo, ou então chefe do abismo. Será solto o Apolion para quê? Dirigir, para comandar um grande exército de escorpiões para virem ferir a terra. Isso não agora, na grande tribulação. Assim como os 4 anjos também serão soltos para ajudarem os reis do Oriente. E eles vão secar o rio Eufrates e depois vão congregar os reis da terra, lá do Oriente, para virem a China e o Japão, para virem cercar Jerusalém. Gog e Magog. Isso porque tem que ter a chave para poder fechar e para abrir. Jesus disse a Pedro, a chave do reino dos céus é para fechar e para abrir. A chave da morte e do inferno, a morte é para matar e para vivificar. O inferno é para fechar, ou então encerrar e para libertar. Assim também o abismo. Mas tu falas coisas muito profundas, sim. Gastei um tempo e muito tempo para entender isso, para receber a revelação. Paguei um preço muito grande para conhecer esses mistérios. E não me venha porque não, mas tu estás a vir do céu. Quando você nasce do ventre de uma mulher, quando corre a pulsação sanguínea, é assim que se diz, né? Nas tuas veias, tens um coração, não sei o quê. Acabou, tudo apagou. Tem que começar de novo, tem que crescer, tem que aprender, tem que sacrificar. E o mais caricato nisso é que o sangue se corrompeu. Não é igual o sangue de Manuel que não teve corrupção. Sangue de Elias experimentou corrupção. Agora imagine a dificuldade para entender as coisas do Espírito. Sabe? Deixa eu vos contar uma. Naquele tempo, eu recebi a revelação, fechava a Bíblia, fugia. Se aquela revelação é muito pesada, eu ficava com medo. Eu achava que era um demônio que estava a me enganar. Isso ia me levar para o inferno. Fugia, rejeitava e ainda dizia: não quero mais ouvir falar disso. Mas se aquela revelação que traz alegria de leve, então o homem ficava tipo pentecostal. Uau! Uau! Glória a Deus! Aleluia! Dava umas sapatilhas. Pá, 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 pá. Plantava uma bananeira, depois assentava mais. Mas se é revelação de mistério, que fala da vocação, da natureza, da identidade do homem, aquilo que faltava é amaldiçoar a revelação. Ouviram? Sabe quando é que eu aceitei que eu era o Elias? Eu fui ameaçado, já contei aqui. E ele me falou: enquanto você não assumires isso, é só derrota. Pode acreditar, é só derrota. Pode orar, pode jejuar, tudo amarrado. O dia que você vai assumir, começarás a ver as coisas acontecer. Eu falei: então eu tenho uma oportunidade afinal do quê? De me livrar do quem? Eu assumo. Eu aceito. Mas eu falei: mas não vou falar a ninguém. Fica só no meu coração, como a Maria. E eu conferia no meu coração. Mas como o que está cheio no coração, a boca quer falar, então no momento batia com a língua na boca, principalmente no meio dos servos. E isso trazia muito sofrimento a eles. Ok? Bom, isso é outra coisa.
A geração de Elias, do tempo do fim, da restauração de todas as coisas, vão experimentar vivendo com um homem, não é no espírito, mas no físico, que tem sangue, carne, se movendo no meio deles como seu líder, o líder deles, carregando as chaves da morte e do inferno. Eu não vou entregar a ninguém. Essas três? Nada, essa é uma água. Eu não vou vos entregar a chave da morte, não vou vos entregar a chave do inferno, nem tão pior ainda, do abismo. Eu vos darei as chaves do reino dos céus. A igreja primitiva recebeu 3 chaves. 3. Existem 10 chaves do reino dos céus. E entre essas 10, tem lá 3 que é inferno, aliás, morte, inferno e abismo. Então, tendo as 10, já não tem. Não. A autoridade. O que significa a chave? Autoridade. O poder. Autoridade. Ok? Não tereis autoridade sobre a morte, nem sobre o inferno, nem sobre o abismo. Agora, vocês vão vencer a morte pelo sangue de Jesus Cristo. Vão vencer o inferno, não que vocês irão no inferno, para que o inferno não vos traga, pelo sangue de Jesus Cristo. Não vamos falar do abismo, porque isso não é lugar dos humanos, não. Ok? Mas eu vou carregar a autoridade sobre a morte, sobre o inferno e sobre o abismo. Ok? E com as 10 chaves do reino dos céus. É o reino pleno. Não podeis imaginar o que eu estou a vos falar. Quando Jesus recuperou as 7 chaves, presta bem atenção, 7. As 7 chaves do reino dos céus. As 7 chaves do reino dos céus. Não, vocês não entenderam. Quando Jesus recuperou as 7 chaves do reino dos céus. Não, você não entendeu. Quando Jesus recuperou as 7 chaves do reino dos céus. A morte e o inferno. Lá embaixo, seu corpo morreu. Seu espírito desceu até as partes mais baixas da terra. E foi resgatar as 7 chaves do reino dos céus, assim como da morte e do inferno. Understand? Quando Jesus subiu das partes mais baixas da terra, tomou o seu corpo que estava na tumba, na cadeia, na prisão. As anjos da morte não puderam lhe segurar. Saiu dos mortos, porque era vivente e não morto. Aquele que morreu ressuscitou, carregando as chaves da morte e do inferno, as chaves do reino dos céus. Foi com elas. E depois enviou o Espírito Santo e veio entregar as 3 chaves à igreja, como ele prometeu a Pedro. Isto é, o reino de Deus na sua, ou então na primeira medida. Já falei disso, para vocês isso não é novidade. Os novos, se você não entender, fica só em silêncio. Se você dizer que eu estou a pregar heresias, está mal.
Ouviu? Porque só tem chaves onde tem reino. Onde não tem reino, não tem chave. Por isso, nenhum profeta falou da chave do reino dos céus, nem Moisés falou isso. Eu falei que Jesus já tinha dominado algumas medidas do reino, mas sem autoridade. Porque quem tinha, quem mantinha a chave da morte do inferno é o sétimo nível, a sétima potência, a sétima dimensão, o leão. Vê o trabalho? Vence a morte diz, eu não tenho a chave está com o chefe. Dá a chave, chave comigo? É. Eu até nem vi, nunca vi essa chave. Está com o chefe. Perseguiu o chefe, venceu os três poderes do inferno. Hã? Dá a chave. Eu chave? Não, eu nunca vi chave. A chave da morte aonde? Nem da morte nem do inferno, não sei da existência dele. Jesus atravessou a fronteira do asfalto e entrou no abismo e foi matar o leão e resgatou as sete chaves. Morte e inferno também. Agora veja, quando ele sobe, dá uma garantia. Sereis revestidos do poder. Não saiam de Jerusalém. Sereis batizados com o Espírito Santo. Permaneçam em Jerusalém, pois do alto sereis revestidos do poder. Somente assim podereis testemunhar o meu nome. E eles obedeceram e permaneceram em Jerusalém. E não eram da Judeia. Não foram para suas cidades, não. Eram da Galileia, a maioria deles. Mas eles permaneceram segundo lhes falou Jesus. Então, no dia que havia festa, não digo pagã, que se tornou pagã, religiosa, que era a festa do Pentecostes, a festa das 7 semanas, para os judeus, estabelecida no deserto por Moisés. E no 50º dia era a festa. 50, no dia 50. No mesmo dia, o Espírito Santo foi enviado e veio unir o povo que estava disperso. E se manifestou aqueles primeiros que andaram com Jesus. E receberam o poder. Ouviu? Foram revestidos do poder. Qual poder? As 30 medidas de prata. Ou então de farinha. O termo certo é esse, de prata. Fica assim, as 30 medidas de farinha. O reino com 3 chaves. Estão a ouvir? 33. Ok? As 3 chaves do reino dos céus. E com elas fizeram grandes proezas. Com elas realizaram grandes sinais. Com elas se moveram na terra. Ousaram, aleluia, enfrentaram as vicissitudes da vida. E ganharam muitas almas. E testemunharam Cristo, o ressurreto. Então, se Jesus foi até 7, por que só receberam 3? Essa era a medida deles. Sendo a primeira manifestação do reino, então tinham que receber também a primeira parte. Mas Jesus precisava vencer a morte e o inferno para que eles não fossem no inferno, para que eles não morressem, para que eles, sim,
tivessem autoridade do reino. Porque o que tinha todas as chaves é o leão. Sem derrotar o leão não tens nenhuma chave. Só fica a sua história. Eu venci, mas sem poder. Tipo aquele presidente que ganhou as eleições, mas nunca foi no que é. Nunca foi. Teve nações assim, né? Ganhou as eleições, mas nunca foi empossado. O Getrudes parece Vargas morreu, né? Fala aí brasileiro. Getrudes Vargas morreu antes de tomar posse, ou tomou? Getrudes. O Vargas. Ah, é o Tancredo Neves. Eu pensei que é Getrudes Vargas. Tancredo Neves nunca tomou posse. Então, estão a entender? E eles tiveram um reino. Jesus cumpriu a sua palavra. E todos que nasceram de novo tinham autoridade no reino. Do reino no reino. Poderiam pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo sem dano nenhum. A morte não tinha poder sobre eles, porque eles teriam vencido o pecado e venceram pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia! O inferno não lhes arrebatou, porque a força do inferno está na morte. E a força da morte está no pecado. E não havia pecado entre eles. E quando pecassem, o sangue, aleluia, lhes purificava. E assim, a morte não teve poder sobre eles. E também não o inferno. E eles o venceram pelo sangue de Jesus. Pelo testemunho da sua palavra. E não amaram suas vidas até a morte. Understand? E agora João vai e Jesus lhe surpreende. Eu tenho a chave da morte e do inferno comigo aqui. Qual é a dimensão da morte? Nas 10 dimensões. Nas 10 chaves. É 3. Ok? E qual é a dimensão do inferno? Nas 10 é 6. Estão a entender? É incrível. Por isso, todos aqueles, quando o reino estava no meio deles, que agradaram a Deus, não foram ao inferno. Não morreram. A morte não teve poder sobre eles. E agora vocês estão a viver e vão viver os dias da igreja primitiva. Muito mais ainda. E vocês tereis o reino pleno. 10 chaves. Mas por quê? Quando maior é a porção do reino, maior é a glória, maior é o poder e maior é a amplitude. Agora vamos voltar para Isaías. E toda a terra vai se encher da glória dele. Para encher a terra, toda a terra, com a sua glória. Para que este evangelho do reino de Deus, dos céus, para que seja pregado até nos confins da terra, tem que ter o reino pleno. E o reino pleno é que alcança o mundo todo, nos 4 cantos da terra. Assim também a glória enche toda a terra, a presença de Deus. Senão, é uma parte. Por isso, as 30 medidas de farinha que a igreja recebeu evangelizaram uma parte do mundo. Tem regiões onde não se nomeou o evangelho. Estou falando evangelho vivo. Não é essa aqui da corrupção. Tem regiões onde não chegou. E mesmo onde chegou, são poucos que se salvaram. Agora imagine resgatar as 10 chaves. E entre elas a morte, o inferno e o abismo. Tendes a noção do poder de Deus. Por isso os profetas falaram desses dias. Falaram que o monte da casa do Senhor será elevado e erguido no cume dos montes para que todos os povos da terra possam concorrerem a ele. Os profetas falaram que
no dia do seu poder, o teu povo vai se apresentar voluntariamente. E ele disse que vai operar sinais e maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Teus inimigos, ou então as nações, os povos virão, terão medo de ti, se enrolando como serpentes com pavor, se chegarão a ti. É incrível, várias promessas, como Miqueias e outros profetas falaram desses dias que vocês estão a viver, aleluia, em que o reino iria se manifestar na sua plenitude, para que a terra fosse evangelizada, e Deus vai derramar a chuva seródia, a sua glória sobre todos os povos. Nenhum monte ficará de pé, todos têm que se agachar, serão abatidos os outeiros todos varridos, todos têm que se agachar. Quer dizer que o monte mais alto será o reino de Deus, aleluia. Sim, o reino também de Deus é um monte, e ele vai subindo de monte em monte. E veja, 30 medidas de farinha, nem são montes. É planície, 120 quilômetros de estrada. Os montes vêm depois disso. Digo amém. Mas por que não se manifestou os 70? 70? Você não está vendo que o homem, há 5 meses, a caminho de 5 meses, que o homem dominou a 7ª dimensão, mas até aqui ainda não se manifestou a plenitude? Não deixa conta? Está pensando que é fácil? Estava nos planos de Deus, e assim Deus vincou a sua palavra. Agora, como é no tempo do fim, tereis vocês 2 partes a mais do que os outros. Lembra-se o que falou Jacó ao seu filho José? Eu te dei 2 partes a mais do que os teus irmãos. Ouviram? Agora vocês, vos foi entregue 2 partes a mais do que os outros primeiros. Não é que vocês fizeram alguma coisa. Assim estava escrito, e assim convinha que a sua palavra se cumprisse nos vossos dias. Terra, e os reis da terra, os satanistas, os marabus da terra, eles sabem desta realidade que estou a falar. Por isso a restauração foi mais temida do que a redenção. Não, você vai dizer que isso é heresia. Então o demônio não falou isso. Vieste nos destruir antes do tempo. E qual é esse tempo que o demônio falava? É esse tempo. A redenção, eles sabiam que haveria o caminho aberto e as portas abertas para o povo voltar para o reino, para o paraíso celestial. Não que eles saíram do céu. Estou a falar voltar como Adão saiu do paraíso. Sim, mas porém não é para serem castigados. Por isso eles reivindicaram. Como assim estás querendo nos castigar antes do tempo? Uns até imploraram para entrar nos porcos. Estão a entender? Agora esse é o tempo que eles temeram. Porque é o tempo do fim. Esse é o tempo do juízo. Ontem não foi tempo do juízo. Deram o livro do profeta Isaías a Jesus, e Jesus leu até o ano aceitável do Senhor. Acham que aquilo foi que? Não. Foi muito comprido, não, tem que terminar aqui. Não. A redenção até o ano aceitável do Senhor. A restauração começa do primeiro versículo e vai até lá no fim. E o juízo de nosso Deus também tem o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é o ano da redenção, o ano da graça. Ano aceitável do Senhor. Estão a entender? Mas também tem o proclamar o juízo do nosso Deus. Agora, por isso você vê, as pessoas estão espantadas, não estão a entender Deus. Mas esse homem é de Deus, mata as pessoas. Esse homem é de Deus, te aparece, ele te mata, te fere, te tira não sei do quem, te arrebenta com a espada, te corta o braço. Esse homem te fura os olhos. Mas esse não é um grande marabu que se manifestou na terra, que está a destruir outros marabus?
Todo mundo está a pensar isso. Mas como? Mas vamos lá ver Jesus. Mas como? Sim, vocês me entenderam que o juízo caiu sobre essa geração. É a geração do fim. A graça existe, mas também o julgamento existe. Quer dizer que as duas coisas. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvar. Mas ele não vai dizer assim. Ele disse: eu vim para salvar e para destruir. Eles estão espantados, mas como assim o homem? Olha a lista dos feiticeiros que morreram em Angola. Dos feiticeiros famosos. Eles não tinham oposição. E no mundo? A lista dos grandes marabus da terra que se chama Angola, que foram tomar banho mais cedo. Estamos a falar daqueles que tiveram nome na sociedade, entre vocês. São milhões e milhões que estão a perecer, desconhecidos de vocês, porque é limpar a era. Sabe? Hoje me foi mostrado o que estou a pregar. Eu vi 3 portas. As portas eram gavetas. Quando se abria a gaveta, que via que era uma porta. 3. Abri a primeira. Não, as 3 estavam abertas, aliás. Ok. Não estavam fechadas, não. Fechei a primeira. Só que nessa primeira porta, não vi nada lá dentro. Fui para a segunda, eu vi crocodilos. Queriam sair. Eles tranquei naquela porta, gaveta. E eu olhei para a terceira porta, mas eu era ineficiente, incapaz. Ou então não tinha chegado o tempo de fechar aquela porta e deixei aberta. Já entendeu o que significa isso? Eu tenho as chaves da morte, 30, do inferno, 60, e terei do abismo, 100. A terceira é o abismo, que ainda está aberta. Eu vou fechá-la. Fechar é ter autoridade sobre ela. Isso é, posso abrir e posso fechar. Esse é o dia que eles temeram. Você vai ver que na terra ninguém mais vai me faltar respeito. Na terra, o dia que você me ver que eu fui batizado com o Espírito Santo, ninguém vai mais me faltar respeito. Quem me faltar respeito veio para morrer, sabe que vou morrer. Essa brincadeira de começarem a ofender nas redes sociais, não sei, isso vai acabar. Isso vai acabar. Vai. Digo amém. A cachorrada vai acabar na terra. Tenho 7 chaves comigo. Tenho a chave da morte do inferno comigo. Eu terei que resgatar a chave do abismo nas matas do Gitsung. Assim como foi com a chave da morte do inferno, que não foi achada no seu território. Também a chave do abismo não será achada no seu território. Eu terei que me deslocar para ir lutar com outros poderes. E eu vou derrotá-los e vou recuperar a chave do abismo. Terror para os humanos, terror para os demônios, terror para os anjos caídos. Terror para os humanos, terror para os demônios,
terror para os anjos caídos. Amém? Milagre? Não, não se fala aqui do milagre. Isso é coisa natural. Não é fazer milagre. Isso é coisa, isso é coisa das crianças. Os mais velhos já não falam mais, como mais ou menos quando eu estava a lutar com nas estrelas, o anticristo me apareceu, não é no espírito, no físico. E ele me mandou uma indireta. Eu sabia que estava a falar comigo. Guerra das estrelas, guerra das crianças. Eu engoli o sapo, aceitei o desprezo. Fazer o quê? Quem tem, tem. Quando você não tem, vai fazer o quê? Nem a boca vai te valer. Não está vendo esses bandidos aí? Eles não têm. Mandaram a boca, mandaram a boca. A boca lhes ajudou em quê? Nada. Hã? Mandaram a boca, falaram, falaram, falaram. Eles não têm. Não têm o quê? Não têm poder de mudarem as coisas. Oh, aleluia. Meus olhos foram até o inferno. E eu vi no inferno a prostituta mãe morta. Eu vi uma jovem muito linda. Uma mulher formosa. Vestida de prostituta. Deitada no chão. Com uma coroa. Eu disse, oh, até com a sua coroa desceu com ele no inferno. Até a coroa. Ouviu? É isso que Deus faz. Quer dizer, levou todos os seus ornamentos. Levou toda a sua glória. E vem esses idiotas aí que querem vir enfrentar quem destruiu o reino de 1726 anos. Vocês não têm medo? Vocês não estão a ver que eles próprios... Quando eu falei que a prostituta não me afrontou, ela me afrontou no espírito. No dia do envenenamento, você sabe, aquele Francisco que veio me dar colocar veneno. É o Francisco. Quem se lembra? Olha, quem é que escreveu aí? Demônio de 80. É mesmo. O demônio de 80 anos é o Francisco. Que ele fugiu às pressas porque ele não conseguiu. Quando eu estava na agonia, ele ainda estava ao meu lado. E de repente me apareceu o filho do quem? Do bispo Boaz. Sabe? Quem sabe? Por que me apareceu o filho do Boaz? Quem sabe? É? Só estava parado, não veio diante de mim. Que você me apareceu a olhar para mim. Seu nome é Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Na hora, fugiu o demônio, o Ebenezer apareceu e as dores sumiram. Ele também morreu com veneno. Quem mata com veneno vai morrer. O bandido do Bento me atacou com desespero, morreu com desespero. Dos santos me atacou com desespero, morreu com desespero. Leão vem me atacar com espada. Com espada vai morrer. Pode acreditar. Por não ser espada física. Você sabia que é o leão que deixou esse ataque aqui? Leão e o principado. E o anticristo. Ok? Quando ele veio, ele negociou isso, ele falou isso. Tem que ser atacado. Tem que vituperar. Tem que defender o território. Só temos uma hora. Se ele tomar a quarta hora, acabou.
Quando ele veio, eu tinha 3 horas do dia, que é a 7ª dimensão. E ele disse, vamos lhe atacar. Ele não pode tomar a 4ª hora do dia. Se ele tomar a 4ª hora, acabou, alcançou a mortificação plena. Já ninguém mais vai lhe aguentar. E entraram com violência e com força para romper as minhas ataduras. Mas minhas ataduras são aços. E não conseguiram. E eu sujeitei a 4ª hora. E bati o recorde antigo. E alcancei a mortificação. E me tornei um Apolo. Um espírito. Espírito de quê? De calor. Um destruidor. Um imorrível. Matador que não morre. Eu ouvi uma voz que me chamou. Sobe! Eu subi para o 5º andar. Saí do meio dos mortos. Aleluia! Agora estou a esperar vestir-me do verde. Eu tive uma visão, eu me vesti do verde. É incrível, era uma glória terrível de cor verde que resplandecia do alto da cabeça até a planta dos pés. Aquilo era terrível, parece vidro verde resplandecente. Eu me vesti dele. Esse é o dia que eu estou a esperar, o batismo com o Espírito Santo. Quando eu alcancei a 7ª dimensão, uma voz me disse, fique na 7ª dimensão. E não acrescentou. Eu já sabia qual era a outra palavra. Até que do alto sejas revestido do poder. E até hoje ando a esperar o revestimento do poder. A eles foi dito para esperarem em Jerusalém. A mim, na 7ª dimensão, no 7º nível, vai acontecer. O batismo vai acontecer. Vocês serão batizados depois do 11. Quando a guerra terminar, sereis visitados com revestimento pleno, triplo. Mas tudo que eu alcanço, vocês se movem também sobre esse poder, essa glória, esse nível. Por isso os decretos, como diz o Mário Barjona, é um algo. Elias é Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Estou muito feliz, pá. Eu fechei a morte e o inferno. Significa autoridade sobre a morte, autoridade sobre o inferno. Para matar e para vivificar e para fechar e para abrir. Para encerrar e para libertar. Lembra-se que Jesus falou? Vou vos mostrar quem vocês deveis temer. Está entendendo, né? Tem alguém que mata e lança no inferno. Chaves da morte e do inferno. Mas estou a caçar a última chave. A do abismo. Quem são aqueles crocodilos que queriam sair e que lhes fecharam no inferno? Os crocodilos são animais do rio. E os rios são da terra, não é do mar. Ok? Tem vários exércitos, crocodilos, escorpiões, sei lá. Fechados. Milhões e milhões encerrados nas cadeias. Todos que foram vencidos, agora vão ser fechados. Todos. Fechar todos os escorpiões da terra, todos os crocodilos da terra, fechar todas as serpentes do mar, todos nas cadeias. É recolher os 2 primeiros céus. Por isso, a guerra agora é contra os anjos caídos, que atuam na 3ª região celestial. Os 18 vão cair, fechados, aleluia, no abismo, encerrados. É um tempo que vocês estão a viver, não tem palavras para expressar. 3 céus abertos. Não é WW,
Outro irmão me disse, cantaste tudo descompassado. Eu disse, não, foi de propósito. Aquilo eu cantei assim, para chamar, o Soninho não estava, né? Para chamar os cantos do grupo coral para dizer cante o W. Para vocês já entrarem também. Não é vocês cantarem como eu, W. Aí depois eu afrouxei e esse miúdo também. O Gilberto que me falou, papá, cantaste bem descompassado. Não, é quem? É mesmo ele, né? Eu falei de propósito. Não é WW. Sim, 3 céus abertos. E vocês vão ver os anjos a descerem, a subir sobre a cabeça de Elias. Ah, que coisa linda. Ó terra, meus sonhos começaram, aleluia, a se concretizar. Eu sonhei isso, eu desejei isso, eu desejei ver esse dia em que a terra toda seria de Manuel. Eu desejei ver esse dia que a terra toda poderia ser encharcada com a glória dele. Não é que já está, vai ser, mas já temos um caminho meio andado. Ó terra, ó terra, ó terra, power! É esse nível do terceiro céu com que os reis da terra vão consultar a Deus. Os reis da terra vão ser disciplinados. Os reis da terra vão consultar, vão ser instruídos, ensinados, vão vir de joelho, vão se prostrar, vão adorar o dono do poder. Jesus, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, prestem atenção. Os antigos desejaram viver esses dias, mas não viveram os dias da restauração de todas as coisas. E já começou a restauração. Ninguém vai impedir isso. Aleluia. Valeu a pena. Aliás, essa é a regra de Deus. Toda glória é precedida de dores, de um preço. Sim, o animal tem que morrer. Se o grão de trigo cair por terra e não morrer, fica ele só. O animal tem que morrer. A carne não presta, pois a carne sem fogo não presta. Mas também, para a carne ter fogo, tem que morrer, para depois passar no fogo. Aleluia! E o homem morreu. Ouviu? Eu morri. Glória, estou em condições agora de receber o verde, a plenitude do poder. Vocês vão ver o prumo na mão agora. A promessa que me foi dada no primeiro dia dessa igreja. Vocês já vão viver isso. O prumo já foi resgatado. Os 7 olhos do Senhor. Veja que João também viu isso. 7 olhos. O prumo. Os 7 olhos. Os 7 espíritos. Sabe o que significa isso? É a manifestação do Espírito de uma forma incrível. Com dons. Esses feiticeiros estão a fazer brincadeira agora, até estou a lhes consagrar como bruxos e tudo. Está a haver dias que eles vão começar a me fugir. Sabia disso? Os feiticeiros vão começar a me fugir. Bom, tem que me fugir. Você vai vir cruzar os meus caminhos como? Eu vou te envergonhar. Vou te falar até quando você vai continuar a ser feiticeiro. Os pecadores, se tentar enganar, vai falar, seu pecador, você ainda se prostitui, estás a vir aqui porque, Elias, vai lá te arrepender. Não vou me enganar, hoje eu me engano. Como se enganou quem? O sacerdote ali. A mulher estava amargurada por falta de filho, e ele se enganou e disse, não tinha prumo, coitado. Está dizendo, estás bêbada. Até quando você vai, se embriagaram, mulher? Sim, até então foi assim. Em que venho aí e diz, Elias é Deus, aleluia, glória a Deus. O prumo vai já se manifestar, já está comigo. Por isso eu consegui avaliar ou então medir os 18 anos, mas ainda não entrou em ação. Vai entrar em ação quando o homem for batizado com o Espírito Santo. Todos os dons manifestos.
Hã? Ouviu? Eles só te olharam assim, aí falaram, portanto, mas custou um preço. Desejamos isso ontem. Isso não aconteceu, porque não era o tempo, não havia vencido. No primeiro dia, eu não entendi o que era o prumo. Só aproveitei lá o que eu pude entender. Quem sabe o que é que eu aproveitei na minha mensagem? Na revelação. Aproveitei lá o quê? O resto que eu não entendi, não me esforcei nem para procurar saber se isso é o quê. Para mim, a revelação é aquilo que eu entendi. Hã? Naquele dia, eu compreendi que, primeiro, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Isto é, que com o meu espírito você vai conseguir. Não está sozinho. Número dois, que eu, essa é a maior garantia, poderia terminar essa obra. Por isso, toda vez que vieram me atacar e não sei quem, ameaça de morte, eu lembrei-me, essas mãos começaram essa obra. Essas mãos vão completar essa obra. Então, eu rejeitei as ameaças de medo, ou então, sei lá, de terror, porque sabia que eu ia completar a obra. Naquele dia, me foi revelado. E como eu compreendi bem, outra revelação. Quem é esse que despreza o dia das coisas? Não apanharam nada, afinal. O dia das coisas pequenas. Só que a outra parte eu não entendi. Verão um prumo na mão do Zorobabel. Só aproveitei lá. Quem é esse que despreza o dia das coisas pequenas? Estávamos a começar num lugar pequeno, sujo, indesejado, e recebi como uma garantia, como um consolo, hein? Que quem despreza esse dia não sabe o que vai acontecer amanhã. Coisas pequenas desprezadas, hoje, que amanhã serão grandes. Agora, não entendi o que era o prumo na mão de Elias, que nem sabia que era Elias, nas mãos de Marcelino, Mário Bento, como dizia o velho Mário Bento, pão e vinho, o que alonga a certeza da restauração. Não entendi o que era um prumo. Ok? Desta vez, o castiçal todo vai ser acendido. As 7 lâmpadas na terra. Não é brincadeira, não. Se no deserto foi simbólico, desta vez o real vai se acender as 7 lâmpadas. Candelabro. Tem o quem, o prumo, 7 olhos, e tem o castiçal com 7 lâmpadas. São duas coisas diferentes. E então, o que é que vocês acham? É uma coisa fora de série, é um mover incrível, é uma manifestação incrível. Não há cadeia que vai resistir, não há prisão que não vai ser despedaçada, não há prisioneiro que quererá ser liberto que não vai ser liberto. Hoje e ontem, as pessoas querem ser libertas, mas não é possível, porque o saldo não é suficiente. Ah, feliz mal, mas naquele dia não. Quem desejar ser liberto, haverá poder até sobrar, autoridade sobre tudo e todos, para libertar os cativos e pôr em liberdade todos os prisioneiros. Nem mesmo a cadeia de Israel vai poder resistir. Até os timões de Israel serão despedaçados. Eu sou Elias. Fim de citação. Quem gosta? Os escritores ou os políticos que falam muito disso. Fim de citação. Hein, Gaspar? Quem são os que falam isso? Fim de citação. Glory to God. Maranata. Maranata. Eu vi o número 5. E o número 5 cobriu todo o meu corpo. E era verde. E resplandecia terrivelmente. Oh, aleluia. Agora entenderam como é que Deus começa a trabalhar? O agir de Deus é muito lindo, como diz aquela brasileira. Ah, o agir é muito lindo. Primeiro, infâmia, vitupério e depois glorificação. Oh, aleluia! Hein?
Primeiro desprezo, humilhação, depois fama. Angola toda participou das humilhações, Angola toda vai participar da glorificação. É incrível como o diabo é um tolo, o principado é um tolo, Dilang é um tolo, o Chama é um tolo, a prostituta mãe é uma tola. Hã? O leão é um tolo, é um idiota. Esse leão aí da Roma veio me ajudar, pensava que poderia me afundar. Os meninos da internet são idiotas, participaram da glorificação, participaram da exaltação, participaram, aleluia, da fama do homem. Apresentaram o homem sem eles entenderem nada, sem quiserem, sem desejarem. Vai haver inversão da marcha. No lugar do ódio, vai haver que amor. Vocês entenderam por que os comunistas não apresentaram a cara? Já imaginou, já tem noção a vergonha que passariam? Não, você não entendeu. Já entendeste por que os falsos profetas, não esses meninos, não esses vermes aí, as minhocas não. Os poderosos falsos profetas andam em silêncio. Já imaginou qual é a vergonha que eles passariam? Se esses meninos eu estou a lhes responder, só não cito os nomes deles. Imaginou se fossem eles? É direto. Hã? Sabe qual é a vergonha? A vergonha seria essa. Que depois de falarem, depois ficarem nada. Como esses que estão envergonhados. Falaram e ficou em nada. Tem pessoas que estão arrependidas, estão falando, não, nos incitaram à toa, eles se escondendo, e a gente a dar a cara, e não sei o quê. Agora estamos mal diante do homem, e eles em silêncio. Eles estão a falar isso. Estão a cobrar os seus líderes. Tem uma agenda secreta que eu ouvi que falou isso. Que disse assim, vão nos enviar aqui, não dizem nada. Olha o que ele falou, não dizem nada, eu também estou embora. Eles mostraram que eles têm medo dele. Tem que reconhecer que tem medo dele. Nos enviam aqui, não dizem nada. Nem água vai, nem água vem. Você sabia que eles introduziram pessoas aí que é para me matar mesmo? São militares das FARC. Lhe disseram, ficam aí, quando receberem ordem, depois lhe assassinem. E eles estavam à espera. Esperaram, o outro ficou nervoso. Eles estão aqui, mas toda hora, porque não sei o que, não dizem nada. O homem está sempre a lhes maltratar, lhes vituperar, nada, silêncio. Não, eles têm medo, sim senhor, pá. Ele mesmo é temido. Eu também estou embora. Tem um outro que fugiu também. Não vou falar. Tem um outro que já fugiu. Amém? Eles são espertos, são inteligentes, viu? Agora imagine se mostrassem a cara e falassem e ficaria em nada. Todo mundo ia dizer, então... Mas eles fingiram que não estão a ouvir, que não sabem nada. Pelo menos assim reduziram lá Tony. Quando deveria ser assim, agora é só um pouquinho só. Aleluia. É possível enfrentar um homem que diz na terra que ele é Deus? Para você falar isso, você tem que saber quem você é. Porque desde aquele dia a tua vida nunca mais será a mesma. O povo vai te cobrar. Se você se prostituir, se você roubar, se você ficar doente, se você... como então? Aleluia. Entenderam, né? Nós somos corajosos.
E essa coragem aumentou mais. Desde o dia que enfrentamos o principado, que achava que era alguma coisa, lhe humilhei perante essas guerras no mundo do espírito são assistidas. Já vos falei disso, né? Já, né? As guerras dos grandes, todos pequenos acompanham. Nos espelhos mágicos, no inferno, na reunião, assistem. Lá no vale, sei lá se aonde, no cemitério. Todos viram que o Principado de Angola é fraco. Você sabia que ele criou um desafio comigo? Depois que terminou, ele... Não, deixa eu vou contar as visões que eu tive com ele desse ataque aqui. Primeira visão. E ele também é um nazireu. Consagrado. O Apolião. Ele anda até desfarpado, sujo. Eu ando bem limpo, só as bilas. Você que é estrangeiro, bila é camisa. É? Ele anda mesmo assim, com roupa assim suja e tal. Não é homem, não. É um arcanjo. Então, é muito mais que um anjo. Então, primeiro ele usou uma criança que me atirou uma pedra. Na verdade não era pedra, uma manga verde. E eu virei e eu falei, olha, eu vou matar você, rapaz. E aí o rapaz foge. Mas depois se manifestou quem era aquele que atirou aquela pedra. Que o gajo estava à minha direita. Pá! E já lhe conheço há muito tempo. Vou terminar minha mensagem contando as aparições que ele teve, as promessas e não sei quem, tudo, vou vos falar. De repente, ele olhou para mim e disse assim: eu vou me retirar e daqui a 2 anos eu volto. Fala com muita autoridade. Eu até lhe ignoro, nem lhe respondo. E eu lhe vi, foi. E eu fui até uma aldeia e a visão terminou aí. Onde foram me servir? Desde Tubiacanga. Ok? Mas em vez de me servirem comida, já estão entendendo? Mas é desde Tubiacanga, não tem direito a nada. Não tem problema não. 2 anos depois veio. É essa aqui que aconteceu agora. Eu tive essa visão há 2 anos atrás. Daqui a 2 anos eu volto. Foi em 2024. 24? Não, 25. Eu já tinha dominado a quinta dimensão, que é o segundo rosto do querubim, o touro. Eu vos avisei que eu fui no Zimbábue lutar com os touros do Zimbábue. Um ano depois dominei o inferno, que é a lua. 2 anos depois dominei a sétima dimensão. E quando ele veio, tive uma outra visão. Ele apareceu diante de mim e eu estava no meio de uma multidão de feiticeiros, todos bruxos, excepto os discípulos que eu estava com ele. E ele disse assim: no vosso meio só tem um que eu respeito. E todos queriam saber quem é esse. E ele me apresentou. E todos ficaram pasmados, apavorados, porque a pessoa que ele desprezava é o chefe deles, todo o território da nação angolana. Esse é o líder. E a sua influência é mundial. Veja que estando na dimensão do nível da América. Caiu ele, a América caiu. Não é qualquer principado, não. Ah, estão a entender, né? Hã?
Agora você veja. Aquele que é mundial caiu, caiu a América. E a América é potência mundial. Está a dizer que ele me respeita. O mesmo que me honrou, me desonrou. Aquilo foi estratégia. Viu como eles atacam? É ele que incitou a nação contra mim. Só um principado tem poder de mexer uma nação. Só. Nos 4 cantos desse país. E só o Lúcifer que tem poder de mexer o mundo todo. Por isso vocês viram a amplitude da tribulação, então da perseguição foi nacional. E assim, ele se retirou. Mas antes que se retirasse, ele fez palavras de ameaça contra a nação. Vocês conhecem? Ele disse, eu vou vos matar, eu vou. Em outras palavras, vocês deixaram esse homem chegar até aqui. Então vocês vão me pagar. Mas antes que lhes matasse, esse bruxo lhes incitou. Eu vos disse que ele tinha lhes sacrificado. Isso foi muito mais do que um sacrifício. Sacrilégio. Pecado contra as coisas sagradas. Nesse caso, entregou os satanistas, os homens terríveis. São leões da 7ª dimensão. Não são pequenos marabus, não são cachorros, não. Nem touros, nem nada. São leões. E foram sacrificados. Vocês vão ter que lhe atacar. Quer no espírito como no físico. E todos se moveram. O leão veio aqui e fez algumas reuniões secretas tratando desse assunto. E começou a guerra. A nação toda estremeceu. E vieram com muita força, como está escrito no livro de Salmos. Rompamos as suas ataduras, as suas cordas, e nos apoderemos da sua herança. Mas eu sou mais rígido que eles. E não prevaleceram. Caíram todos. Agora é minha vez. Estou a ir atrás dele, pessoa a pessoa, para lhes devorar. Depois que eu me tornei o urso. Estão entendendo? Mas antes mesmo dele se retirar, o duelo é eu e ele. E esse ataque chama-se ataque de medo. Já há muito tempo que eu sabia que ele viria para me atacar com medo. Primeiro me atacou com a corrupção e eu venci a corrupção. E a mulher que ele usou para me corromper com diamante, sabe o que ele falou? Nunca vi alguém que recitou diamante na terra. Nunca! Sim, eu sou diferente. Não sou da terra. Ok? Sabe? Antes da retirada, ele queria me simular. Ele pensava que outra vez eu teria medo. Como das vezes passadas. Porque o meu nível não era suficiente para enfrentar. Comecei a vos contar até no fim, né? Não vos contei das estrelas, como ele já me correu. Sem me correr. Estava a te correr sem te correr. Ele entrou bom no quarto dele, mas você a fugir com medo. Entrei numa mata. O medo desapareceu. E depois de um tempinho, retira-te, volta. Não, não vou voltar. Então, vai sentir agora o medo do teu inimigo, o principado. Terror! Ainda me ameaçou. Os homens da secreta estão a vir aí. Como tu? Ainda me falou. Não vão te matar. Não vão. Ninguém te mata. Tens que cumprir a missão.
Mas vai sair daqui, mata-mata. Não vas apagar carro. Eles vão vir armados, vais fugir, vão te correr até Sansa Fogo. Só no Sansa que você vai pagar carro para vir para o Wish. E mesmo no Sansa não vais entrar no município. Vais manobrar, vai naquelas aldeias aí. Eu falei, eu aceito isso aí. O medo outra vez desapareceu. E eu saí. Então ele pensou que poderá repetir a proeza de 2012. Eu falei, você. E ele disse, você e eu vamos chocar. Você fica na outra ponta e eu na outra. Eu disse, não tem problema. Não. O duelo está marcado. Eu disse que seus servos assistem. Vocês não. Mas os bruxos assistem esses duelos. Acabou a categoria o gajo. É temido, respeitado, honrado. Não é brincadeira, não. O único anjo maior que ele é só Satã. Não tem mais ninguém. Por isso foi colocado na guerra para aumentar. E é consagrado, é Nazireu. Feito isso, eu aceitei o desafio. Ele olhou para os meus olhos, viu que eu não tinha medo. Mas ainda assim disse, não, no caminho ele a correr, ele pode fugir. Eu a vir em alta velocidade. Aí não usamos tratores, nem caminhões não. Corpo a corpo. Porque já teríamos usado os tratores e os autocarros. Sempre eu a vencer. Agora disse aí, agora você e eu. Ele vinha, eu também vinha, em alta velocidade, com olhos abertos, não é fechado não. Ia gritar. Olha, se aquele choque acontecesse, eu não sei o que ia acontecer na Terra. Haveria desastres que você não imagina, terremotos, a Terra ia abanar. A superfície da Terra, o centro da Terra ia rachar como. Mas o gajo, quase a batermos, fugiu. Eu falei, seu covarde, está a fugir, né? Venha. Primeira vez. As duas primeiras vezes, eu fugi. A terceira e a última, do choque, essa é a última. Vai ter um que eu vou degolar. Olha aí. Alguém tremeu aí? Aqui tudo vira bala. Mas a bala do general não mata soldado dele, tá? Não tens medo, não. Sabe? Seus capangas, seus idiotas, até os feiticeiros que já morreram, que não morreram, que estão no vale, todos viram que o Apolion fugiu. Não conseguiu enfrentar Elias. Qual é a coragem que ele vai ter para aparecer diante dos servos? Quando você passa vergonha na presença dos teus servos, qual é a coragem que você tem para enfrentar os teus servos? É isso que eu lhe fiz. Agora, qual é a arma que ele tem? Não tem mais argumento, só tem uma arma só que ele ficou com ele. Quem sabe? Qual é a arma que ele ficou com ele? Falsa paz. Acabou. A falsa paz. E pensar que o combo vai me mover o coração. Eu já venci a corrupção.
E daquele dia, depois daquela batalha, eu recebi o nome de Antimedo. Nunca mais temerei. Quando eu partir à noite, será noite, não é noite física, noite espiritual, em direção às matas, porque o sol vai se esconder, daqui a pouco o sol vai amanhecer, vai brilhar e só vai voltar a se esconder no dia que caiu o principado e que o Lúcifer se levantar para criar o eclipse. Eu vi essa batalha. Nunca tinha entendido antes. Me foi revelado, então interpretado, que batalha é essa. Vocês se lembram que eu estava andando à noite com o meu filho Mário. E cruzamos 7 homens terríveis. Até nos seus rostos mostravam autoridade. E o Mário, eles estavam à nossa esquerda, assim mais ou menos. Nós andamos e ele gritou: papá! Olha, eu virei, estou a ver os 7. Parado a me olhar assim. O rapaz estava falando: corre, papá, foge! Eu falei: eu vou fugir. Eu já venci o medo. Eles ficaram espantados. E o anticristo é um dos 7. Quando eu estive no monte, me foi revelado esse grupo. Eu não tinha entendido ainda quando é que eles entrariam na guerra. É muito forte. Eu vi ela consagrar 7 macumbeiros. E a voz me disse assim: e ele é um dos 7. Não daqueles 7 macumbeiros. É um dos 7 satanistas. Esses chamam-se satanistas. São da 11ª dimensão. Acima do sol. São os guardiões da terra. Ouviu as guerras do homem? São terríveis. É a última dimensão deles. Sou um no meio deles que vai alcançar a outra dimensão a seguir. E também morrendo e ressuscitando. Estão entendendo? Quando o rapaz foge, eu lhes enfrentei. Eles viram a coragem. Não acreditaram. Mas eles, à noite, não era uma noite escura, uma noite assim, semi-clara. Estás a ver a lua, não é cheia, mas uma lua assim, hein? E o clima era de terror. E sabe o que aconteceu? Eu lhes entrei. Eu a marchar, eles parados. Sempre a usarem o ataque do medo. Como quem diz, não, ele pode voltar para trás por causa do terror que nós estamos a expandir no espaço, no lugar. Eu aí, eles parados. Eu a vi ir para eles, né? Eles parados. Quando eles viram que eu já estava próximo, todos fugiram. E o anticristo é um dos 7. É o chefe deles, 7,5. É muito forte. É? Que será o 8º. Vocês viram isso na Bíblia? Vocês não sabiam quem é que o Apocalipse falou? Sabiam que era o anticristo. Mas quem é então? Hã? Por que ele é o 7? Sabe? E eu persegui o mais fraco no meio deles. Eu controlei e vi que tinha um fraco. Fraco no sentido da potência que os outros carregavam. Porque eles estão em linha. 1, 2, 3, 4, até o último.
Agarrei o primeiro, lhe cortei a cabeça. Pá! O homem é violento. Quando eu virei, tem um que não fugiu afinal. Sei lá se escondeu, entrou no submundo ou como é. Quando eu vi o encontro, estava lá no lugar onde ele estava. Eu disse, não, como é que é? Todos fugiram. Aí é. E ele se transformava em uma mulher. Pá! Homem, mulher. Eu disse, eu vou te agarrar. Só a velocidade. Eu ia gritar, eu vou te agarrar. Eu vou te agarrar. Velocidade. Pode acreditar. Eu, eu vou te matar, rapaz. Shhh, eu vou te agarrar. E eu vou caçar todos eles. A visão terminou aí. Mas vou matar um a um. Só vou voltar quando eu matar o Dilang. Mabuíde, parece um filme, né? Os meus inimigos disseram, não, ele assiste filme e vem aqui vos conta. Isso é filme, pá. Isso aqui é filme do que? Dos americanos. Ah, essa Jack Chan, como é que é? Jack... É o comando da queda, Genin. Essa aqui é o... Vai dizer, eu já assisti um filme desse. Sim, eles fazem filmes naquilo que vai acontecer. Esse é o que alonga. E esses homens aí estão à minha espera. Aleluia. Glory to God. Digo amém. Digam a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Alguém escreveu que a nossa maturidade não suporta o que o apóstolo está a dizer aqui. Você não suporta, mas tem alguém que vai suportar. E eu ensinei às pessoas que não podem suportar a minha exortação para não se preocupar. Isso não mata ninguém, nem cria tribulação, nem nada. Não entendes? Hoje vais entender amanhã. O mal é se você murmurar, se você blasfemar, aí que você vai morrer. Não entendes? Não tens condições para entender? És criança? És menino? Vais entender amanhã. Vocês que estão doentes, coloca a mão no lugar da enfermidade. Coloca a mão no lugar da enfermidade, você que está doente. Você que está a interceder para alguém que está doente, põe a mão no coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu removo todas as dores, todas as enfermidades que já foram carregadas no Calvário. Saiam! Oh, receba a cura. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu tenho autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Eu tenho as folhas da árvore da vida. Receba a vida. Eu encerro a morte. Eu fecho a morte. Eu expulso a morte da tua vida. No nome poderoso de Jesus Cristo. O meu Deus te abençoe. E essa pessoa a quem você está a interceder. E Ele enviou a sua palavra. E a sua palavra lhes abençoou. Eu mando a minha palavra. Seja curado, seja curada, seja livre, seja restaurado, seja abençoado. No nome de Jesus, o meu Deus te abençoe, o meu Deus te guarda. Você que está de viagem, como a Vilma, faça uma boa viagem. Você que vai ir, vai também bem, debaixo das asas do Cordeiro. Volte, venha, sim. Portas abertas, bênção sem medida, haja libertação. Você que está a ser perseguido, seja livre das perseguições, seja livre das perseguições, seja livre das perseguições familiar, no trabalho, na rua, na igreja. Receba a bênção do Evangelho, que é plena. Sabe o que significa bênção plena? Quer dizer que em todas as áreas onde você está a clamar a Deus, a desejar, eu estou a liberar essa plenitude da bênção. A palavra plena significa completa,
a bênção do Evangelho completa. Então recebam a completa bênção do Evangelho. No nome de Jesus. Amém.